Olá pessoal, aqui é o professor Josnaldo, professor de Química da Escola Maria Vieira de Pinho. E nesse vídeo aqui eu vou estar iniciando a correção dessa atividade aqui, da semana de 8 a 12 de novembro, que eu passei aí para os alunos das turmas de segundo ano da escola. Tá? Uma atividade envolvendo aí o conteúdo de força eletromotriz. Tá? No caso, eu cobrei as questões 5 e 6 do livro didático da página 249, tá? Eu vou estar fazendo a correção de início da questão de número 5. Então vamos lá. A questão número 5, ela diz o seguinte: formada a cárie, o organismo humano não é capaz de restaurar o tecido lesado. As restaurações de dentes são feitas basicamente por dois tipos de materiais. Um deles são os amálgamas e o outro as resinas poliméricas. Os amálgamas odontológicos são feitos de ligas metálicas de Ag, no caso a prata, Sn, que é estanho, Cu, que é o cobre, Zn, zinco e Hg, mercúrio. E são considerados bons materiais por suas propriedades físico-químicas. Então essas ligas metálicas nada mais são do que materiais, que há a ligação entre metais, que é o caso aqui dos amálgamas. As restaurações de amálgama, porém, apresentam duas desvantagens. Uma delas é a cor e o outro é o efeito de dor causado quando acidentalmente se morde uma colher de alumínio ou um pedaço de papel alumínio, onde existe uma obturação metálica. A dor é causada por uma corrente galvânica que pode chegar a até 30 microamperes. A seguir são fornecidos os potenciais padrão de redução de algumas semi-reações. Temos a tabela aqui mostrando algumas semi-reações, e aqui ao lado temos aqui os potenciais padrão de redução de cada semi-reação. Lembrando que redução diz respeito ao ganho de elétrons, ok? Aí vamos lá. Considerando os potenciais de redução fornecidos e as informações do texto acima, julgue os itens seguintes. Então vamos lá, vamos determinar se os itens são verdadeiros ou falsos. O primeiro item diz o seguinte: o estanho apresenta menor resistência a ácidos que o mercúrio e a prata. Quando no caso o item fala a respeito de ácidos, também está relacionado à questão da corrosão. Isso, é bom a gente relembrar um pouco a respeito da pilha de Daniel. No caso da pilha de Daniel, vocês devem recordar que há dois eletrodos, um eletrodo de zinco e o outro de cobre. Então, no caso da placa de zinco aqui, pelo zinco ser mais reativo, então ele tende a oxidar, ou seja, ele vai perder elétrons, ele vai ceder elétrons. E esses elétrons partem em direção à placa de cobre. Só que o zinco, com esse processo de oxidação, com o passar do tempo, essa placa ela tende a corroer, ela vai sofrendo aí um processo de corrosão. Tá? Então a corrosão ela está relacionada justamente com o fato do zinco ele sofrer uma oxidação. Tá? Então, analisando aqui a tabela, percebam que a tabela fornece somente potenciais de redução. Mas para ficar mais evidente, eu posso estar invertendo, trocando, ao invés de destacar os potenciais de redução, eu posso estar descrevendo os potenciais de oxidação. E como é que eu faço isso? Bem simples. Notem que aqui a afirmação 1 ela destaca só o estanho, o mercúrio e a prata. O estanho, a semi-reação do estanho é essa daqui. Sn2+, mais 2 elétrons,
produz Sm sólido, né? Então, no sentido direto, nós vemos uma redução. E o potencial padrão de redução é menos 0,14. Então, se eu quiser saber qual é o potencial padrão de oxidação, basta eu pegar esse valor aqui e inverter o sinal. Ou seja, o potencial padrão de oxidação dessa semi-reação vai ser igual a, ao invés de menos, fica mais. E aí eu só repito o valor, 0,14 volts. No caso do mercúrio, ó, temos aqui no sentido direto, Hg 2+, né, recebe 2 elétrons, produzindo então Hg líquido. Tá? O potencial padrão de redução dessa semi-reação é 0,79 volts, positivo. Então, se eu quiser saber qual é o potencial padrão de oxidação, basta trocar o sinal. Então, ó, potencial padrão de oxidação é igual a, ao invés de mais, será menos 0,79 volts. A mesma coisa eu faço aqui com a semi-reação da prata, né? O potencial padrão de redução é 0,80 mais 0,80 volts. Se eu quero saber o potencial de oxidação, só inverto o sinal. Então, potencial padrão de oxidação é igual a, ao invés de mais, menos 0,80 volts. Então vamos lá. Aqui fica mais nítido. Ó, se é o potencial de oxidação, então se eu tiver uma pilha formada por esses três materiais, né, estanho, mercúrio e prata, no caso, o estanho, né, a semi-reação do estanho tem um maior valor, né, mais 0,14, enquanto que os outros dois é negativo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o estanho ele tende a oxidar com mais facilidade, ou seja, ele tende a corroer, né, com mais facilidade, ou seja, ele tem uma menor resistência em relação aos ácidos. Tá? Então, essa afirmação 1 aqui, quando diz que o estanho apresenta menor resistência a ácidos que o mercúrio e a prata, sim, isso é verídico, está correto. Menor resistência justamente porque ele tem o maior potencial de oxidação, logo ele vai ceder elétrons, né? Então ele tende a sofrer então uma corrosão, né? E aí, né, sofrendo uma corrosão, né, então mais facilmente, né, então ele tem menor resistência a ácidos, tá? Então essa afirmação 1 aqui, ela é verdadeira, tá? Verdadeira. Então vamos aqui para a afirmação 2. A afirmação 2 diz o seguinte: a corrente galvânica citada é uma corrente de elétrons produzida por oxidação do amálgama e redução do alumínio no meio eletrolítico, que é a saliva. Então vamos lá, vamos conferir aqui. Ó. A afirmação 2 diz que ocorre uma redução do alumínio. Né? Vamos entender aqui, ó, voltar aqui para a tabela. Relembrando, né, todos esses potenciais que vemos aqui dentro da tabela são potenciais padrão de redução. Aqui em cima, a primeira semi-reação mostra, né, a semi-reação no sentido direto, no caso a redução do alumínio. Tá? Perceba que o potencial padrão de redução dessa semi-reação é menos 1,66. Se nós analisarmos as outras semi-reações, perceba que nós temos potenciais padrão de redução maiores comparado ao do alumínio, a semi-reação do alumínio. Ou seja, se eu tivesse uma pilha ou uma bateria formada por esses materiais aqui, qualquer um dos outros 4 aqui abaixo sofreriam facilmente uma redução em relação ao alumínio. Porque entenda que o alumínio ele tem um potencial padrão de redução menor. Então, dificilmente ele iria reduzir, né, sofrer uma redução em uma pilha ou uma bateria
se tivéssemos aí esses outros materiais presentes aí também, já que eles têm os potenciais padrão de redução maior comparado ao alumínio, tá? Então, não, o alumínio ele não sofre redução, tá? Ó, quando a afirmação 2 diz que no caso, é produzida, essa corrente galvânica é produzida por oxidação do amálgama e redução do alumínio, na verdade, não, né? O alumínio ele não sofre redução, né? Ele sofre oxidação, tá? Então, essa afirmação 2 aqui, ela é falsa. Falsa, tá? A afirmação 3, o item 3. A dor mencionada no texto resulta da passagem da corrente elétrica pelo amálgama, um bom condutor elétrico, para o nervo do dente. Sim, de fato, né, essa corrente elétrica ela parte justamente da colher, né, de alumínio, que passa pelo amálgama, que é um bom condutor elétrico, até chegar no nervo do dente, né? Então, nesse momento, temos aí essa dor, né? essa sensação de dor. Então, essa afirmação 3, ela é verdadeira. Verdadeira. A afirmação 4, ela diz o seguinte, né? Os metais citados na relação anterior possuem o mesmo raio atômico, né? Vamos ver aqui. Quais são os metais citados, né? Temos aqui Ag, no caso a prata, né? Temos o Sn estânio, Cu cobre, Zn zinco e Hg mercúrio, né? Então vamos ver aqui. Primeiro, Ag, no caso a prata e estânio. Na tabela periódica, no caso a prata está localizada aqui, Ag, né? O estânio está localizado aqui, na tabela periódica. Depois temos o cobre e o zinco. O cobre está localizado aqui e o zinco logo ao lado, aqui. E por último o mercúrio, né? Que é no caso, Hg. Né? O mercúrio ele está localizado aqui. Pronto. Então são esses os metais citados na questão, né, no texto. E aí esse item aqui diz que os metais citados na relação possuem o mesmo raio atômico. Percebo que esses metais, né, eles estão localizados em períodos diferentes da tabela periódica ou níveis de energia diferentes, tá? Por exemplo, o cobre e o zinco eles estão localizados no nível 4, ou seja, no quarto período. E o que isso significa? Então vamos lá, vou desenhar aqui, ó. Temos aqui, vou representar o símbolo Cu como centro do átomo, né? Onde temos aí o núcleo carregado com prótons e nêutrons. E como ele está no quarto período, né? Ou seja, ele tem 4 camadas, né, ao redor do núcleo. Então, ó, vou representar aqui a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada e a quarta camada, tá? Só mesmo uma representação simples. Agora, se eu analisar aqui o mercúrio, que é o Hg, ele se encontra no nível 6, ou seja, ele tem 6 camadas, né? Ele está no sexto período, logo ele tem 6 camadas. Então, vou representar aqui o Hg, o centro, né? No caso o núcleo, e ao redor desse núcleo, eu vou representar cada camada, que no total são 6. Né? Então, ó, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e
a sexta, tá? Tá, e por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que vocês entendam que, dependendo do nível que cada metal, né, cada elemento se encontra, a quantidade de camadas ela pode mudar. E mudando a quantidade de camadas, por exemplo, aqui eu citei o cobre, né, eu fiz o esquema do cobre e do mercúrio, né? Entre esses dois há uma diferença de duas camadas, né? Logo, a distância do núcleo atômico para a última camada, né, para a última camada, ela aumenta do cobre para o mercúrio, tá? E por que eu estou destacando isso, né? A distância do núcleo para a última camada. É justamente isso que nós chamamos de raio atômico, né? O raio atômico é a distância do núcleo até a última camada do átomo, tá? Então, essa afirmação, esse item 4 aqui, quando diz que os metais citados na relação anterior possuem o mesmo raio atômico, na verdade não. Eu até poderia dizer aqui que, no caso, o cobre e o zinco, sim, como eles estão localizados no mesmo período, quarto período, eles se encontram, eles têm o mesmo raio atômico, né? Ou muito próximo, né? Porque eles estão localizados no mesmo período, né? Isso vale também para a Ag, que é a prata, e o estanho, né? Agora, se eu comparar o cobre com o mercúrio, né? Ou então o cobre com o estanho, há uma diferença de camadas. Logo, o raio atômico ele vai mudar, tá? Então esse item aqui 4, quando ele diz que possui o mesmo raio atômico, na verdade não. Eles não possuem o mesmo raio atômico, são raio atômicos diferentes. Então esse item aqui ele é falso, ok? A afirmação 5. Na oxidação de um mol de alumínio são produzidos 6,02 vezes 10 a 23 elétrons, né? Nós vimos aqui, ó, aqui fala de oxidação, né? O alumínio, a oxidação perda de elétrons. Então vamos analisar a semi-reação no sentido inverso, né? Um átomo de alumínio ele vai liberar 3 elétrons, tá aqui, ó, de acordo com a semi-reação, né? Vamos lá. Um átomo de alumínio libera um total de 3 elétrons em uma oxidação. Aí na afirmação diz que a oxidação de um mol de alumínio são produzidos 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Um mol, pessoal, é justamente o que? Essa mesma quantidade aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23, no caso, átomos de alumínio, né? Então, se a cada átomo de alumínio são liberados 3 elétrons, em um mol de alumínio, que no caso, aqui é um átomo, né? Um átomo de alumínio. Então, um mol seria o que? Seria 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de alumínio, né? Qual será então a quantidade de elétrons que essa quantidade de alumínio vai liberar, que vai ceder, né, na oxidação? Então aqui vai ficar x vezes 1 vai dar x igual a 6,02 vezes 10 a 23 vezes 3, né? 3 elétrons. Então aqui eu vou fazer o seguinte, essa base e essa potência eu vou repetir. Vai ficar 10 a 23. E aí eu vou multiplicar 3 vezes 0,02. No caso, 3 vezes 6,02. Tá? 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 0 é 0. E 3 vezes 6, 18. No caso, a quantidade de casas decimais aqui são 2, né? Da direita para a esquerda. 1, 2. Então aqui embaixo faço a mesma coisa. 1, 2. Então a vírgula vai ficar justamente entre o 8 e o 0. Tá? Ou seja, 18,06 vezes 10 a 23, no caso, elétrons. Tá? Então, na oxidação de um mol de alumínio, na verdade, são liberados uma quantidade equivalente a
18,06 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Tá? Então, essa afirmação aqui que diz que são produzidos 6,02, na verdade não. Né? Na verdade, são produzidos essa quantidade aqui que eu acabei de encontrar. Então, essa afirmação 5, ela é falsa. Tá? Então, resumindo, a afirmação 1, ela é verdadeira. A afirmação 2, ela é falsa. O item 2 é falso. O item 3, verdadeiro. O item 4, falso. E o item 5, também falso. Ok?